Mais uma vez, boa noite. Hoje nós estamos rezando já o 6º domingo do tempo comum. E já faz alguns dias que o Senhor veio nos chamando para a montanha para realizar em nosso meio o seu grande discurso. Antes da gente mergulhar propriamente na liturgia de hoje, queria fazer uma pequena introdução com vocês. A liturgia de hoje ela nos chama ao tema da felicidade, né? Feliz o homem sem pecado, que vai progredindo na lei do Senhor em seus caminhos. E o tema da felicidade está relacionado com o tema da santidade, que é também o tema central desta liturgia de hoje. Mas para a gente entender um pouquinho, deixa eu dizer outra coisa para vocês. A renovação carismática católica, ela nasceu da efusão do Espírito Santo, correto? E a efusão do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele não é outra coisa senão algo que transforma a nossa vida. Não existe batismo no Espírito Santo se não houver transformação. Vejam, eu preciso falar. Uma coisa é cair no Espírito, repousar no Espírito. Outra coisa é ser batizado. Você pode cair, viver aquele momento e levantar e continuar do mesmo jeito. Outra coisa é ser batizado. Você pode não cair e ainda assim ser batizado no Espírito Santo e aquilo gerar uma transformação na sua vida. Se não gerar transformação, não houve batismo. E a renovação carismática ela só existe para que por meio do batismo, por meio da experiência do Espírito Santo, a gente possa viver uma mudança, a gente possa desejar a conversão, a gente possa viver o desejo de santidade. E se tem uma coisa que eu amo na renovação carismática, é justamente esta busca pela santidade. A gente anda, a gente tropeça, a gente cai, mas a gente corre para o confessionário. Hoje de manhã eu estava presidindo lá uma adoração no Rebanhão de São Caetano. E durante a adoração o Senhor foi me dando algumas moções, algumas revelações, dentre as quais era o desejo de que aquela juventude, aquele povo que estava lá se confessasse. E aí, para minha surpresa, quando terminamos o momento de adoração, eu estava meio que me organizando para ir embora, mas formou-se uma fila com jovens, idosos, todo mundo queria se confessar. Eu me atrasei para a missa que eu tinha com Dom Pedro, em Diadema, mas eu pensei comigo mesmo, eu não posso fazer isso com eles. Deus me usou para conduzi-los à confissão e eu vou embora e não vou atender? Então eu fiquei lá. E que bonito para a vida de um padre, sobretudo para quem está começando o sacerdócio, eu não tenho nem um mês de padre, ver o povo sedento buscando a confissão. Tanto é que depois da missa, eu me coloco à disposição para quem quiser passar comigo também. Mas é para isso que serve o nosso movimento. Para a conversão, para a vida de santidade. Vida de santidade que gera em nós a felicidade. E é justamente isso que a liturgia de hoje quer nos dizer. A começar pela primeira leitura, Deus coloca diante de nós a água, o fogo, o bem, o mal, a vida, a morte. Quer dizer, Deus nos deu a liberdade. E este foi um grande presente que Deus deu para cada um de nós ao nos criar. A liberdade de escolha. Porque se não há liberdade e eu não escolho, não há amor. E se não há amor, não há santidade. Se Deus nos criasse e nos obrigasse a fazer tudo que a gente vai fazer, nós não seríamos livres, portanto não seríamos capazes de amá-lo e seríamos apenas robôs, fantoches em suas mãos. Mas não. Deus, sabendo que a gente poderia escolher entre o bem e o mal, ainda assim nos deu a liberdade, para que por meio da nossa liberdade de escolha, e Ele nos comunicando o seu amor, a gente pudesse optar pela graça de Deus. Deus não nos revela tudo como é o céu. A teologia nos ensina, através da escatologia, mais ou menos como deve ser essa experiência de céu. Mas nós não sabemos como ele é de fato. Mas uma coisa a segunda leitura nos diz: o que Deus preparou para aqueles que o temem, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum
já ouviram. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Há uma graça muito grandiosa esperando por cada um de nós. Só que se Deus demonstrasse esta graça já tal como ela é, a gente também seria muito fácil escolher o céu. A gente desejaria o céu, inclusive sem sacrifício, porque se nós conhecêssemos o céu tal como ele é, e a gente comparasse com a vida que a gente tem aqui, é óbvio que a gente ia escolher. Mas não. Deus sabe trabalhar com a nossa liberdade, por isso Ele nos deu a liberdade de escolha. E Ele vai nos comunicando o seu amor, para que amando-nos uns aos outros e amando a Deus sobre todas as coisas, a gente possa progredir no caminho de santidade. E é justamente isso que o Evangelho quer nos ensinar nesta noite. Em Mateus, Jesus é o mestre da justiça. Jesus é um modelo de justiça, um modelo de religião perfeita, de prática religiosa perfeita. Ele não veio para abolir a lei, mas ele, sendo o novo Moisés, ele veio dar perfeição à lei que já existia. Assim como Moisés foi ali o autor dos 5 primeiros livros da Torá, a lei, agora Jesus, no Evangelho de Mateus, realiza 5 discursos. Assim como Moisés subiu na montanha e acolheu de Deus os mandamentos, agora Jesus sobe a montanha para nos dar um novo mandamento. Nós ouvimos há alguns dias as bem-aventuranças. Domingo passado nós fomos convidados a ser sal da terra e luz do mundo. E agora, no Evangelho de hoje, continuando este grande sermão, Jesus nos chama a dar um passo ainda mais na fé. E Ele nos ensina, e aqui está o centro: se a vossa justiça não for maior que a dos fariseus e a dos mestres da lei, não entrarão no reino dos céus. Se nós, enquanto carismáticos, enquanto movidos e conduzidos pelo Espírito Santo, não mergulharmos num passo a mais na nossa vida de fé e na nossa prática religiosa, inclusive dentro do nosso movimento, de nada vale. Porque enquanto os de lá de trás diziam que não se podia matar de modo físico, hoje Deus está nos ensinando, é mais do que isso. Se você deseja um mal para o teu irmão, ali você já está matando. Se você mente e prejudica o seu irmão, se você lesa a boa fama do seu irmão, a imagem do seu irmão, você já o está matando. Se você deposita desconfiança na vida daquele irmão que está ali pelejando para se converter, e você o julga, e você diz que ele não tem jeito, ali você está matando. Cumprir a lei pela lei, os fariseus e os escribas já faziam. Mas Deus está chamando a algo mais. Se não houver amor, se for a prática pela prática, se a sua participação na Santa Missa for apenas para cumprir uma obrigação, para cumprir um preceito, você está igual aqueles mestres da lei, que decoravam tudo, mas a sua prática religiosa era apenas externa. E Deus quer que a gente mergulhe mais profundo neste mistério. Por isso Ele vai dizer: se desejar a mulher do outro, ainda que seja no desejo, você já pecou no seu coração e já cometeu adultério. É este grande passo na fé que o Senhor nos chama a partir desta liturgia de hoje. Eu queria que você fechasse os teus olhos um instante. Nós já estamos se encaminhando para o fim deste dia de rebanhão. E que bom irmos selando e consumando este dia também com a Santa Missa, que nada mais é do que um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não é cumprimento de preceito, não é mera obrigação, mas é um encontro com aquele que se faz presente no meio de nós, Cristo ressuscitado, que quer tocar e converter o nosso coração. Se ainda é difícil para você seguir os caminhos do Senhor, e se você ainda não entendeu que a sua felicidade plena está no cumprimento dos mandamentos do Senhor, use esse pequeno momento de reflexão diante desta liturgia e peça ao Espírito Santo que Ele possa descer sobre você, possa rasgar o teu coração e possa te fazer sair daqui de um modo novo.
sair daqui disposto a lutar pela tua santidade, a lutar contra o teu coração endurecido, que ainda se faz incapaz de amar, e a se deixar ser inteiramente movido pela graça do Espírito Santo e pela luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.